pessoal, eu me chamo Simone Marinho e esse é o último episódio da primeira temporada do programa Matinês aqui no YouTube, no canal Cultura Uni. E para finalizar esse ciclo e em comemoração aos 40 anos da Universidade Federal de Rondônia, você acompanha agora a produção Lembranças que Viram Memória, Encontro com Paulo Freire. Um documentário que relata a vinda do patrono da educação brasileira na década de 90 à nossa universidade. Obrigada por ter acompanhado o programa conosco até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações da segunda temporada, que está tão boa quanto a primeira. E um grande abraço e muito obrigada. Até aqui. Até a próxima. Qual é a distinção que eu faço entre adaptação ao mundo e inserção no mundo? A distinção é a seguinte, é que na adaptação há uma adequação, há um ajuste do corpo às condições materiais, às condições históricas, sociais, geográficas, climáticas, etc. E na inserção, o que há é a tomada de decisão no sentido da intervenção no mundo. Por isso mesmo, eu recuso qualquer posição fatalista diante da história e diante dos fatos. Eu não aceito, por exemplo, expressões como é uma pena que haja tantos brasileiros e tantas brasileiras morrendo de fome, mas, afinal, a realidade é essa mesma. Não, eu recuso como falsa, como ideológica essa afirmação. Nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Em 1997, eram 15 anos da Uni. Nós passamos por aquele período, um período que eu chamo de um período de reconstrução da universidade. Nessa reconstrução, é uma reconstrução do ponto de vista administrativo, acadêmico, do ponto de vista das relações com a sociedade. E nessa reconstrução, fez parte, dessa reconstrução, o ano de 97, que nós programamos e conseguimos trazer para a universidade um encontro de pesquisadores da Amazônia. E foi construído um espaço inicial para esse encontro. E nós pensamos, então, de fazer uma aula magna que marcasse não apenas a inauguração desse espaço, mas a comemoração de 15 anos. E naquele momento, nós estávamos em reunião, mais uma vez, para ver o que fazer para o início do semestre, ser impactante. A gente buscava um nome, para que pudéssemos fazer uma conferência de peso para abrir o semestre. E eu não me recordo até hoje se fui eu, se foi o Adilson, um de nós dois, que deu a ideia do nome do Paulo Freire. Vários nomes surgiram, mas a única coisa que eu lembro é que todo mundo foi unânime dizer: ele não vai aceitar. Aí eu disse... Então eu disse, mas claro que sim, o Clodomir, que é o meu marido, vai conseguir, eles são amigos. Clodomir vai e disse, sim, dá para trazer, por que não? Claro, vai ser ótimo o Paulo vir. Clodomir, estão dizendo lá que não vai dar certo. Vai dar certo sim. Aí a gente chegou e exatamente neste lugar onde nós estamos, havia uma mesa que era de Clodomir, onde estava o telefone. Eu me recordo até hoje, o Clodomir com a maior simplicidade do mundo, de quem liga para o melhor amigo de infância, fazendo a ligação, convidando Paulo Freire, como que convida para uma festa de aniversário. Olha, a gente precisa de você aqui e tal. Foi muito legal. Foi nos sugerido pelo professor Clodomir de Moraes, que você conheceu bem, que fez parte, como professor visitante do Departamento de Sociologia da Universidade, foi o primeiro professor visitante da Universidade,
porque nesse contexto de professor visitante também marcou esse período de reconstrução da universidade, ele nos sugeriu, né, a vinda de Paulo Freire, seu amigo de longa data, amigo de exílio, amigo de batalhas. E o Paulo Freire foi convidado porque Paulo Freire tem uma história no Brasil muito interessante, né? Então, como todos aqueles que leem Paulo Freire, que acompanham Paulo Freire, sabe dos trabalhos deles publicados, né? A Pedagogia do Oprimido, que é o livro que mais ressalta, né? E quando ele veio para cá, ele veio lançar a Pedagogia da Alternância, que era o último livro, o último trabalho dele. Então, quando ele veio para cá, nós podemos recepcioná-lo e foi uma festa muito grande, certo? Durante todo esse tempo que a gente está na universidade, eu creio que foi o maior evento da Uni nesse período de 97, né, conforme você falou. E a vinda de Paulo Freire significou para a universidade várias coisas. A primeira delas foi esse sopro, né, de alegria, né, que nós precisávamos para continuar na reconstrução acadêmica da universidade, retomada dos projetos, em especial a retomada da construção de pontes para as relações internas, que foram destruídas com a grave crise que nós vivenciamos. Então, internamente, significou então essa esperança da possibilidade da universidade de continuar a sua trajetória acadêmica. Mas a surpresa foi quando começamos a divulgar a vinda do Paulo Freire, que vieram carreatas, ônibus de todos os municípios para cá. E a estratégia era uma aula inaugural, né? E ele não gostava de fazer aula inaugural, ele gostava de se caracterizar como encontros, né? Fazer encontros, e botamos inclusive nesse evento encontros com Paulo Freire. E a vinda de Paulo Freire foi uma oportunidade de levar a comunidade, não apenas escolar, de Porto Velho, de Rondônia, a comunidade e os dirigentes da educação de Porto Velho e de Rondônia. Aliás, a SEDUC participou ativamente da vinda de Paulo Freire, mas também levar a classe política, né, representado pela Câmara de Vereadores, representado por um dos vereadores que sugeriu e foi concedido o título de cidadão da Universidade de Porto Velho a Paulo Freire. E, portanto, nós levamos para dentro da universidade a comunidade rondoniense. E isto foi fundamental para essa reaproximação, né, para um início de reconstrução das relações da universidade com a sociedade. Então, a primeira coisa é que eu estava sentada no aeroporto quando chega aquela criatura luminosa, né? Paulo era uma pessoa que parecia irradiar luz por todos os lados, era uma coisa fantástica. Eu pensava que ele fosse, do ponto de vista acadêmico, mais inatingível, mais formal, porque eu não sei se porque eu o vi lá na prefeitura tão aperreado, eu digo, como é que será ele aqui na universidade? Que nada. Se fez povo, se fez gente, o povo atrás dele, ele com toda a paciência. Primeiro eu diria que eu me senti um menino, né, porque eu era realmente, a minha frente ao Paulo Freire, eu tinha algo de 41 anos no momento, né, e ele próprio nos tratou, né, como meninos, né, porque nós tínhamos uma equipe muito jovem na universidade, né, essa era a faixa etária, né, que a gente tinha da direção da universidade, de entre 35 e 40 e poucos anos, eram todos jovens. Que ele esqueceu a mala dele dentro do carro, que o transportou para o aeroporto, e chegou só com a roupa do corpo. E aí, mais uma vez, nós vimos a simplicidade do Paulo. Ele chegou com uma escova de dente aqui no bolso. Eu só fui entender essa coisa da escova de dente. Mas ele contou que, quando ele foi ser preso, uma das filhas disse, você não vai levar uma mala, a roupa? Eu disse, não, eu só vou prestar um depoimento. Mas nem escova de dente, pai. Eu queria tanto dizer para essa filha que ele trouxe a escova de dente dessa vez. Eu até disse recentemente que nós inauguramos um espaço que hoje se chama Paulo Freire, que é fechado, que tem lá as cadeiras, as poltronas, mas que na época
era, na verdade, um galpão, né? Uma cobertura com uma mureta lateral, né? Com cadeiras, essa que a gente usa para reuniões de final de semana, cadeiras de branca, de acrílico, plástico, sei, enfim, né? Mas aí eu lembro da alegria, né, de todos nós, da equipe toda, né, depois da palestra de Paulo Freire, ou seja, né, estávamos todos, né, naquele espaço simples, mas todos muito felizes por poder concretizar essa vinda e possibilitar esse contato de Paulo Freire com muitos educadores de Rondônia. Fotografar Paulo Freire naquele momento foi uma honra, né? Eu procurava ângulos, né, que mostrasse o semblante de Paulo Freire, aquela a sua vivacidade. Ele transmitia pelo seu olhar algo que ele queria falar para todos que ali estavam e curiosos, as pessoas estavam curiosas para saber. E eu procurava melhores ângulos, inclusive um ângulo que eu achei muito interessante foi quando a bailarina da praça se apresentou para Paulo Freire. E a cara dele, o olhar dele, ele querendo dizer para as pessoas, calmem, deixe ela se apresentar. E outros, né, querendo interromper esse momento, mas ele com a sua simplicidade, com o seu conhecimento, né, aceitando aquele momento, que fez parte do cotidiano, chamar os excluídos para que também tenham vez. Aí a outra lição de Paulo. Mas Paulo, é um calor danado, você quer um paletó? Aí fomos na loja comprar paletó. E a gente insistia, mas Paulo, é melhor uma roupa mais fresca, você não vai aguentar. Eu queria dizer para ele que não tinha ar-condicionado no lugar onde ele ia. Aí ele dizia, mas é que eu tenho que demonstrar respeito por essa gente. Era um respeito lindo de se ver, porque não era o respeito da formalidade gratuita, da formalidade pela formalidade. Era o respeito humano. De verdade ele respeitava. O Paulo Freire, o estado de Rondônia é um estado que ele vem de uma discussão militar, né? Todo militarizado. E a abertura democrática a partir de 80, isso fez com que surgisse os movimentos sociais, tanto do campo quanto da cidade, né? E isso... Nosso departamento de Ciências Sociais, na época, Filosofia e Sociologia, teve uma participação muito interessante em fomentar esse debate. E o Paulo Freire, historicamente, ele vem desses movimentos, ele vem desse debate, né? Ele sai expulso do Brasil, ele vai para depois vai trabalhar na África, ele foi para a ONU, certo? Então a história dele é uma história de luta, foi exilado, né? Então, as pessoas que acompanhavam esse movimento de abertura democrática, certo? Eles sabiam da importância do Paulo Freire na história do Brasil. Da mesma forma, conheciam o trabalho do professor Clodomir, que foi também uma pessoa que foi importante nessa questão dos movimentos sociais do campo, principalmente do campo, né? Com uma perspectiva de unificação de trazer a qualidade de vida, né, para as pessoas no campo, da cidade. Então, os dois se complementaram. E os dois foram, inclusive, presos políticos, né, tiveram na mesma cela lá em Pernambuco. O Clodomir, que tinha sido, inclusive, deputado, cassado, né, lá de Pernambuco. Então, eles tinham uma afinidade muito grande nessa questão da abertura democrática. Então, a vinda do Paulo Freire para cá e a presença do Clodomir resgata isso, dizer, olha, Rondônia está apontando para uma nova direção, a gente precisa democratizar o Estado, a Amazônia, o Brasil. Isso foi o que mais importante, né? Porque a partir dali a universidade dá uma nova direção, certo? Uma direção, quer dizer, a UNI tem compromissos históricos, né, com a sociedade. E isto foi fundamental, inclusive, para a própria universidade, ou seja, para que a universidade pudesse também ter um posicionamento do que ela pensava enquanto educação, enquanto filosofia de educação, enquanto caminhos, enquanto futuro para os seus cursos, porque a universidade na década de 90, hoje ainda é forte, né, a formação de professores na universidade. Eu acho que é um divisor de águas, porque nós
nós fomos elevados à categoria de universidade nesse momento, porque daí para frente não era só uma instituição de ensino superior. Até aí a gente estava mais preocupado com sala de aula, ter professor em sala de aula, do que propriamente em fazer pesquisa, em fazer extensão, em fazer pós-graduação. Estava tudo muito no início, né? O Clodomir pediu a ele: a gente pode dizer que você é tipo um padrinho da nossa universidade? Que a gente pode dizer que você esteve aqui, usar o seu nome para promover esta universidade? Você está vendo que é uma universidade pequena, periférica, que necessita de ajuda para se elevar, para ter importância. Você permite? Claro, Clodomir, você está aqui. Poder estar com Paulo Freire, dialogar frente a frente com ele, né? Ele é uma pessoa amável, é uma pessoa amável, mas com posições firmes, né? Isso que é importante, assim. As posições do Paulo Freire são posições transformadoras, amável, e deixou uma mensagem no meu coração de que você tem que ser firme, mas de uma forma amável. O que transforma não é a agressividade, não é transformar o que já é explorado em dominador, né? Mas que o explorado possa ser aquela pessoa que vai ajudar na transformação da sociedade. Então, isso, dialogar com ele sobre essa questão, emociona a gente. Então, Paulo Freire me despertou, né, esta necessidade de falar um pouco mais direto sobre aquilo que nós fazemos na academia. Eu acho que nós temos que fazer um esforço nessa direção, e Paulo Freire me mostrou isso enquanto pessoa, enquanto profissional, profissional da universidade. Eu me senti muito agradecido. Não foi um trabalho, foi uma coisa muito boa, né? Estar com Paulo Freire e poder conviver com ele nesse período. E a universidade passou a ser a última instituição que recebeu Paulo Freire para uma aula magna. Foi a última aula magna que ele deu em vida, né? Ele teve outras conferências, mas foi a última abertura de semestre, se houve alguma. Ele não tinha o hábito de fazer lançamento de livro, que eu saiba, mas aqui o lançamento de um livro foi Pedagogia da Autonomia, e deu autógrafo, e foi um momento de interação dele com professores da rede pública, da rede privada, dos nossos professores, dos nossos alunos. Era um público imenso, era gente. Ele quase chora na hora que ele entra. Você vê que o rosto dele está contraído, porque ele se emocionou de maneira incrível, porque era muita gente. E o espaço aberto, não tinha parede, não tinha nada, e aquele monte de gente, aquela multidão inteira para recebê-lo, né? Então foi emocionante. Ele estava muito emocionado porque estava encontrando Clodomir, emocionado porque estava sendo recebido daquela maneira que ele não esperava, ônibus e mais ônibus vindo do interior. Então, nesse momento, nós passamos para a história do Paulo Freire. Porque foi a última aula magna, porque foi o último livro que ele publicou. E nós tínhamos um livro dele, né? E ele olhou o livro e disse: já sei, né? Você quer que eu faça uma dedicatória? E ele disse: mas eu vou fazer não para você, eu vou fazer para os seus filhos, né? Tá certo? Ele disse: os seus filhos é que é o nosso futuro. Os nossos filhos, os nossos netos é que são o futuro do Brasil, o futuro da educação do Brasil. Eu vou dizer duas questões que para mim marcaram muito. A primeira foi essa possibilidade que nós tivemos com o Paulo Freire. Ele viabilizou isto, essa nossa relação, essa reconquista, ou início de uma reconquista da relação com a sociedade rondoniense que nós havíamos perdido. Eu acho que isso é fundamental. Talvez para quem não tenha vivenciado as crises que a universidade vivenciou, ou aquela crise em particular, talvez não tenha dimensão do que isso significa. E a segunda questão eu gostaria de falar do ponto de vista pessoal enquanto gestor, né? A vinda de Paulo Freire significou para a gente um grande incentivo, né? Significou uma injeção de energia para continuar reconstruindo a universidade. Eu penso que nós não teríamos feito, e fizemos muito depois da vinda de Paulo Freire, inclusive no ano de 97, que tivemos aqui, depois de 97 ainda a vinda de Poçinga, né? Tivemos encontros de pesquisadores da Amazônia, ou seja, certamente não teríamos feito tudo o que fizemos sem esse incentivo que foi estar com Paulo Freire na UNIR naquele março de 1997. Qual é a lição que nós temos? Nós tivemos Paulo Freire dentro da nossa casa. Nós conseguimos que Paulo Freire foi a universidade que conseguiu tudo.
Inclusive, o título foi uma iniciativa da universidade, o título de cidadão de Porto Velho, porque fomos nós que trouxemos Paulo Freire. Foi a universidade que trouxe Paulo Freire. Foi porque Paulo Freire ia vir que se providenciou, então, uma outra homenagem que foi a concessão do título de cidadão de Porto Velho. E colocamos a universidade no mapa mundi das universidades que tiveram a honra de receber Paulo Freire e que foram honradas com a última aula magna proferida por ele, em março de 1997, porque ele morreu em maio. Não houve mais tempo para quase nada. Então, cada minuto com Paulo Freire, cada respiração ao lado dele foi um privilégio. Mas nós temos que aprender a capitalizar do ponto de vista histórico os privilégios que nós temos. Porque senão a história passa e nós ficamos a ver navios. Obrigada.